quer através de você. Falamos também no passado, querido, ainda sobre o tema de família, mas também sobre Gideão, como ele derrotou os seus inimigos internos. E hoje nós vamos falar, querido, sobre ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus e cumpra a sua missão. Você está com um encontro? Abre sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. A série está baseada aqui no capítulo 6, no capítulo 7, liga também no capítulo 8, para encerrar. Ainda que a gente não vai falar muita coisa do capítulo 8, mas é para vocês poderem entender todos os tipos de Gideão na palavra de Deus. Eu tenho ouvido que todos os dias, praticamente, pelo menos segunda a sexta, hoje de manhã, o Carlos estava ali, ouvindo de novo essa passagem. Esses 3 capítulos são bem rapidinho, dá para você ler, dá para você ouvir e entender aquilo que o Senhor quer falar para nós durante esta série. Diz assim a palavra de Deus. Juízes capítulo 6, do verso 36 ao 40. Gideão disse a Deus: quer saber se vai libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira, o Senhor vai molhar apenas a lã, e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se logo cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, deixe-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, ficará seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. Agora, no capítulo 7, versículo 13 e 14, no capítulo à frente, versículo 13, versículo 14. E Deus chegou bem no momento em que o homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, disse ele. Um bom cevaca vinha rolando dentro do acampamento medianita e atingiu a tenda com tanta força que ele tombou e se desmontou. O seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os medianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Vamos falar com Deus. Pai, nos colocamos entre ti, ó Deus, nesse momento, para te pedir a sua direção. Que não sejam, ó Deus, somente ouvintes da sua palavra, nós precisamos ser participantes dela, Pai, naquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Põe em tuas mãos, ó Pai, nossas vidas, nos direciona. Aguça, ó Pai, os nossos ouvidos ao ouvir a sua voz. Aguça, ó Pai, os nossos ouvidos a entender o que o Senhor quer de cada um de nós. Nós te pedimos, Espírito Santo, seja conosco. Caminhe com cada um de nós. Naquilo que o Senhor quer que nós façamos, não naquilo que nós queremos fazer. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele venha para tudo sempre. Que não há nada mais significativo do que ouvir a voz de Deus. Que é algo extraordinário, é algo sublime, é algo, querido, inexplicável você ouvir a voz clara de Deus. E ser guiado por ela. O filho de Deus precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos desenvolver algo dentro de nós, porque o Espírito que habita em nós, ele é de Deus. Aceitamos a Cristo, descemos as águas,
O Espírito Santo, ele habita em nós. E nós precisamos desenvolver ouvidos espirituais que ouçam a voz de Deus. Como Jesus afirmou, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10, 27. Precisamos de ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos alcançar aquilo que Ele quer fazer através de nós. Deus quer te usar, querido, como instrumento vivo, aonde você caminha, aonde você anda, do seu dia a dia, do seu habitat, aqueles que estão à sua volta. Ele quer fazer algo através de você. Mas é necessário você dar ouvidos a Deus e ouvir a sua voz. Mas para os irmãos, alguns até ouvem a voz de Deus, mas seguem. Alguns até ouvem a voz de Deus, mas reis. Alguns até ouvem a voz de Deus, mas não conseguem resistir a uma força. Alguns até ouvem a voz de Deus, mas não conseguem resistir a um peso. Alguns até ouvem a voz de Deus, mas não conseguem resistir a uma pressão. Alguns até ouvem a voz de Deus, mas não conseguem resistir a uma. Preste atenção. Eu vou apresentar aqui, não o meu testemunho, não o seu testemunho. Eu vou apresentar aqui homens que Deus colocou para que fossem exemplo na palavra de Deus e que não conseguiram resistir, cederam. Homens que não conseguiram resistir à pressão, ao peso, mas cederam ao pecado e desobedeceram a Deus, porque Deus falava com eles de forma audível, mas mesmo assim eles cederam. Adão ouviu claramente a voz de Deus no Éden, recebeu uma ordem clara sobre a árvore do conhecimento, mas deu a tentação junto com a livro. Nós conhecemos em Gênesis capítulo 2, capítulo 3. Eva conhecia a ordem de Deus, porém foi seduzida pela serpente e desejou aquilo que Deus havia proibido. Capítulo 3, versículo 6. Caim. Deus falou diretamente com ele antes do pecado, alertando sobre o domínio do pecado, mas ele cedeu ao ciúme e matou o seu irmão Abel. Gênesis capítulo 4. Sansão se casava com Deus desde o ventre da sua mãe, usado com grande poder, porém caiu rapidamente na tentação sexual e emocional, especialmente com Dalila, que era a sua distração. Lembram da mensagem? Preste atenção. Dalila não é o problema. Dalila é somente a distração. A guerra sempre foi contra os filhos de Deus. Deus deu a sanção, o poder, Deus deu a ele a liderança para guerrear a favor de Israel e vencer os filhos de Deus. Mas a distração levou ele à ruína. Saul foi direção divina através do profeta Samuel, mas cedeu à desobediência, à ansiedade e ao orgulho. 1 Samuel, capítulo 13, 15. Davi, homem, segundo o coração de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, mas caiu na tentação, adultério com Betseba,
E depois tentou esconder o pecado por aproximadamente 9 meses, como nada tivesse acontecido. O marido morreu, nada aconteceu, ela agora é minha esposa. Enquanto o profeta não foi lá denunciar, ele estava tranquilo, assentado no seu trono. Mas ele ouvia a voz de Deus. Se você vai ao capítulo 11, Salomão, Deus falou com ele mais de uma vez, ele deu sabedoria extraordinária, mas ele cedeu à idolatria, à influência das suas esposas, e não fez aquilo que agradava a Deus. 1 Reis, capítulo 11. Jonas ouviu claramente a ordem de Deus: vá até Nínive, vá até Nínive. Mas ele tentou fugir por resistência e orgulho espiritual. Jonas, capítulo 1. Pedro caminhou com Jesus, ouviu a sua voz, o seu direcionamento diário com o Senhor Jesus, mas cedeu ao medo e negou Cristo 3 vezes. Lucas, capítulo 22. Judas Iscariote ouviu com Jesus, ouviu seus ensinamentos, recebeu a ganância e traiu o mestre. Mateus, capítulo 26. São homens, queridos, que estão aqui na palavra de Deus. São homens, queridos, que ouviram a voz de Deus. É uma mulher que ouviu diretamente o Senhor falando com ela. Lia fé, o grande eu sou, na sua grandeza, no seu esplendor. Ele não enviou anjo para falar com Adão e com ela. Ele mesmo falou. Ele mesmo declarou. E mesmo assim, eles cederam e não ouviram a voz de Deus. Uma verdade importante desta quinta Bíblia, ela mostra que ouvir a voz de Deus não elimina automaticamente a luta contra a tentação. Você vai ouvir a voz de Deus, mas isso não quer dizer que automaticamente você está livre das tentações. Você precisa resistir, você precisa se impulsionar naquilo que o Espírito fala contigo. O Espírito te dá para que você viva a plenitude do Espírito e faça a vontade de Deus. Você precisa de obediência contínua. A família de homens e mulheres de Deus precisam vigiar espiritualmente. Se ouvir o saber de Cristo, ele alertou, ele disse para nós, Mateus 26, 41, vigiai e orai, porque para não entrar em tentação, nós temos que vigiar, nós temos que orar para não entrar em tentação. O Fábio Ribeiro falou o seguinte: vocês vão ter prazer. O mais difícil não foi ouvir a voz de Deus. O mais difícil é viver alicerçado nela. Deus está falando contigo hoje, agora, através da. Deus falou contigo, através do louvor. Deus está falando contigo, ele está no trabalho. E você não está apercebido, porque o teu espírito não está ligado com ele. O teu espírito está desligado da terra. Você não tem conexão com o Senhor, porque o teu espírito está desconectado. Você não está conectado com o Senhor. Ele fala de várias maneiras. Eu vou provar com os irmãos que a Bíblia diz que o Senhor fala até de maneira inusitada. Mas ele fala. Nós não estamos ouvindo a voz de Deus. O mais difícil nunca foi ouvir a voz de Deus.
mais difícil é viver alicerçado nela. Precisamos viver alicerçado na voz do Espírito Santo. Precisamos viver alicerçado na palavra de Deus. Precisamos viver alicerçado na obediência contínua. Nós precisamos. A obra de Jesus que inclui a restauração da intimidade com o Pai. Foi isso que ele fez. Ele restaurou a nossa intimidade com o Pai. Mas, contudo, querido, alguns tornam o processo de ouvir Deus complexo demais. Alguns tornam esse processo de ouvir Deus distante, colocam barreira, colocam impedimento, ainda quer colocar na conta do grande eu sou. Ele não está fazendo nada, ele não tira barreira, ele não me livra, mas quem se colocou foi você mesmo, quem se colocou foi eu, não foi o Senhor, ele não tem nada a ver com isso. Somos nós que colocamos impedimentos e barreiras para que o Espírito use cada um de nós. Precisamos de equilíbrio e clareza para ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que tomam Jesus Cristo em qualquer direção. Tem pessoas que trocam, querido, Jesus Cristo como nosso mediador por outros mediadores. Tem pessoas que arriscam toda a atmosfera espiritual que Deus está te dando para você viver em família, para você viver para os céus, para ser aquilo que Deus sonhou que você fosse. Deus tem um sonho para cada um de nós, para nós vivermos, querido, plena em tudo que Ele sonhou para cada um de nós. Nós vamos nos afastando daquilo que Deus sonhou para nós. Se você sentir o filho espiritual identificado, obscuro, bloqueado, você não ouve mais a voz de Deus, você não consegue ver mais Deus falando contigo, você precisa clamar a Ele. Ah, vou falar para o pastor, para me ajudar, eu até falar sobre isso aqui, sim, vamos orar. Mas isso é pessoal. Você precisa falar com o Espírito Santo. É você que tem que reconectar. É você que precisa olhar lá no Wi-Fi e realmente você está conectado. É você que tem que ir lá fazer a desconexão e conectar de novo. Você que precisa fazer essa conexão. Se essa conexão, experiência com Deus, com Jesus, está quebrada, faça a restauração hoje. Restaure essa conexão com o Senhor hoje. Peça a Ele que Ele vai poder curar o seu passado. Peça a Ele, pedir para Ele reativar a sua sensibilidade de ouvir a voz do Pai. Você foi feito para ouvir a voz de Deus. Você foi feito para ouvir a voz de Deus. Deus está do seu trono e você tem que ouvir a voz de Deus. Qual é a principal maneira de ouvir a voz de Deus? Anote aí, como eu posso ouvir a voz de Deus? É algo simples, é algo, talvez, querido, para alguns banal. Está na sua frente, você não consegue enxergar que a principal maneira de ouvir a voz de Deus, ela não mudou. A melhor maneira, o melhor jeito de ouvir a voz de Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele não muda, ele é imutável, ele é real, ele é vivo. É através da sua palavra.
Você não vai conseguir ouvir a voz de Deus se não tiver a sua palavra. Glória a Deus. Cara, eu dei um texto aqui que não vai anexar, esse texto dele. Romanos 10, 27. Glória a Deus. A maneira de dizer desse versículo 3, 1, 2, 3. Você pode ter livro secular, você pode ter canal secular, podcast secular, mentoria, você pode ter o que você quiser, mas para crescer não tem outro meio, não tem outro método a não ser ouvir a palavra de Deus. Eu não estou baseando na minha palavra, eu não estou baseando pelos meus conceitos, eu estou me prevalecendo da palavra de Deus. A minha chancela hoje, aqui neste momento, é a palavra de Deus. E tem outras formas que você pode ouvir a palavra de Deus. Uma palavra profética, eventos sobrenaturais, ou até circunstâncias, experiências pessoais. Mas todas elas precisam passar pelo crivo da Bíblia. Se a profecia não estiver pautada aqui, esquece. Se as circunstâncias pessoais não estiver passando por aqui, esquece. Precisa entender que ela tem que ter um crivo voltado para a palavra de Deus. O Espírito Santo ele é criativo, mas nunca irá contradizer a palavra. Se alguém te revelou alguma coisa está contrário à palavra, não é de Deus. Glória a Deus, aleluia. Não é de Deus. Por isso, leia aqui nas Escrituras. E nessa lei medita dia e noite. Salmo 1, versículo 2, parte 2. Nessa lei medita dia e noite. Mais uma frase. O pastor Fabiano Guerreiro. Hoje vai ser só ele hoje. A maneira como você lida com a Bíblia determina o nível da sua espiritualidade. Não ler é exatamente prejudicial. Ler apenas por informação e não por transformação é igualmente danoso. Não ler a Bíblia é extremamente prejudicial. E ler por ler. Posso chegar no final do ano e levantar a mão, eu li a Bíblia um ano, também não vai adiantar nada. Se ela não se transformou, se perdeu o seu tempo. E perdoou, mas perdeu o seu tempo. A Bíblia foi escrita para termos encontros. Encontros com quem? Encontros com o autor. Você precisa entender que cada vez que você abre a Bíblia, está sendo um encontro real com aquele que escreveu, não é com aquele que assinou, você comprou um livro, ele assinou, você levou para casa, ele continua na casa dele, você na sua, mas essa leitura é um encontro diário com o autor, é com ele. Que tu se encontra todos os dias, tem um encontro com o autor. Glória a Deus. Quando você lê com fé e atenção, não está apenas lendo um livro que está escrito, mas se encontrando com o autor. É o único livro do mundo, querido, que a presença do autor é exigida para a experiência ser completa.
Ele insiste que você siga a presença dele para que a sua experiência nesse encontro seja completa. É o único livro. Não existe outro, querido, que vai te dar essa experiência a não ser a Bíblia, a palavra de Deus. No caso de Gideão, querido, ele viveu, vamos aqui entrar de ordem rápida, teofania, ou seja, a manifestação de Deus. Alguns teólogos dizer também que foi uma cristofania, que Cristo estava ali. Vamos aqui entrar nesse tom. Eu também sei, agora não dá tempo para a gente matar uma galinha, sentar uma vez e discutir acerca de teologia. Nós vamos falar da palavra do Deus vivo, o autor vivo que hoje nos convida a caminhar com ele. Gideão não apenas teve uma impressão espiritual, ele conversou e ouviu o próprio Deus. E quando você ouve o próprio Deus, ele tem um propósito. Tu precisa cumprir a sua missão, aquilo que Deus designou para você fazer. Deus quer que todo homem, toda mulher viva todo o seu potencial que Deus sonhou para você antes da fundação do mundo. Eu não posso, eu não sou capaz. Isso quem diz para você, talvez seja você mesmo, talvez seja Satanás, e você tem que repreender ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E ouvir a voz de Deus. Gideão não apenas teve uma impressão espiritual, ele conversou com o próprio Deus. O próprio Deus quer ter uma convicção maior do que essa. Gideão teve várias revelações para com o Senhor e ainda não foi suficiente, querido, mas em fazer aquilo que Deus pedia. Isso revela para nós uma luta interior, como nós falamos aqui, a luta interior que ele tem para derrotar o inimigo interno de seu pai, se voltar para Deus, como nós falamos no livro passado, mas ele ainda hesitava em fazer a vontade de Deus. Eu digo, querido, você é corajoso, você é corajosa. Você venceu o medo, você venceu a passividade, você derrotou o seu inimigo interno. Agora você precisa ouvir a voz de Deus. Essa palavra, querido, esta palavra tem o poder para transformar a sua vida. Você não está aqui só para poder cumprir número. Eu sou membro, tenho que ir. Você não vem aqui somente para ouvir uma série, ou ouvir mais uma série. É necessário que você seja transformado por esta palavra. Você precisa entender, querido, que Gideão, no momento que ele se deu para o Senhor, ele recebeu cura, ele recebeu libertação, ele foi liberto dos seus sofismas. A voz que gritava dentro dele acabou. Você também tem que entender. Você também recebe cura. Você recebe libertação. Você recebe libertação dos seus sofismas. Você é livre. A palavra tem poder para transformar um novo homem em uma nova mulher. A palavra tem poder, querido, para aquele homem caído ser restaurado. A palavra tem poder para transformar, querido, aquela mulher caída e ser transformada. A Bíblia nos garante, ela diz isso. Você está tem fé, Romanos 12:2. Não se molde aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Segundo Coríntios 5:17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Efésios 4:23-24, sejam renovados
no modo de pensar que você reviste do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo e poder um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei coração de carne. É Ele que faz, é Ele que transforma. Você só precisa entender e ouvir a voz de Deus para ser aquilo que Ele sonhou de você. Passo hoje para ser aquilo que Deus sonhou de você. É uma das músicas internas com duas grandes questões. Será mesmo que eu sou capaz? Será que Deus realmente fará o que prometeu? Essas duas perguntas ainda ecoam no coração de muita gente. Essas duas perguntas irritam você de muita gente. Será que eu sou capaz? Será que eu sou capaz? Será que eu estou fazendo tudo que prometeu através de mim? Mas fica gritando dentro do ser. A solução que não é pedir a Deus sinais. A solução, querido, é firmar o seu coração na promessa de Deus. Eu te digo hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, você é capaz. Eu te digo hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, querido, que Deus vai fazer aquilo que Ele te prometeu. Vocês são filhos. Você precisa colocar o seu coração à disposição da promessa de Deus sobre a sua vida. Como podemos simplificar a prática de ouvir a voz de Deus? A resposta é clara. Leia a palavra. Creia nela. Pratique o que leu. Deixe a palavra te transformar. Se você cultiva, querido, o hábito da leitura, medite, guarde, obedeça a palavra de Deus, aquilo que ela tem falado para você. Você precisa reconhecer duas coisas, querido. Se você está sendo obediente, ou se você não confia no caráter de Deus. Ou você é ou não é. Você tem que ser, você precisa ser obediente. Você tem que entender que você precisa confiar no caráter de Deus. Essas duas verdades, querido, elas são duras, mas são libertadoras. Você precisa obedecer a Deus, você precisa confiar no caráter de Deus para ser voltado igual ao seu caráter, para ser voltado, ser semelhante a Ele, como nós lemos aqui, em santidade. Você pode, você consegue. Você pode, você consegue. Você pode, você consegue. Tiramos das situações e questões internas que, mesmo recebendo orientação clara, contundente, ainda assim hesitou. Não se lançou na fé naquilo que Deus disse que faria através dele. Guarde isso no seu coração. Ninguém amadurece na sombra do isolamento emocional. Por isso que eu falei também. Ninguém amadurece no
isolamento emocional. Deus não aceita nada que não exija fé. O seu sacrifício tem que ter o combustível da fé. Meu Deus. A sua fé em Jesus Cristo é a única ponte para chegar até o Pai Celestial. Mas ele vai exigir de você fé. Como ele escreveu, desculpa, como o autor de Hebreus escreve, 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele deixa bem claro para nós o texto. Se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. Se você não praticar a fé, você não vai agradar a Deus. Você precisa ter fé. E veja, querido, que o Senhor é bom. Ele recompensa os que nele confiam. Veja o restante do versículo 6. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Tu tem buscado o Senhor? Tu tem buscado ao Senhor? Confia em alguém. Ele quer. Confiar em alguém que ele quer relacionamento. Confiar em alguém que ele quer sentar na mesa e conhecer a pessoa que se senta à mesa com você. Confiar em alguém, querida, você tem relacionamento, mas está se sentando numa mesa, querido, com alguém, você precisa conhecer. As pessoas se sentam com você sobre a mesa. Talvez você sente com alguém que eu não tenha uma intimidade, eu não tenha relacionamento, mas eu preciso ter um relacionamento intencional para se sentar à mesa com alguém. Eu vou convidar aqui o Wayne e o Carol, para eles aqui nessa mesa, dois, por favor. Quando você senta à mesa, você precisa ter um relacionamento intencional com as pessoas que sentam à mesa com você. O Wayne e o Carol estão chegando agora para a igreja. Eu não os conheço, você não me conhece. Eu vou fazer uma pergunta que eu não sei a resposta. E vou fazer a pergunta, tá? Exatamente. Qual o nome da Wayne e da Carol? Não sei. Vou fazer uma pergunta, querida, que eles talvez não vão saber responder. Eu confundi a Carol com a Pri. Sabiamente, saiu correndo, me queria falar comigo, eu tenho a bolsa. Tem aqui, filha, a bolsa. Quando eu olhei, não era bicicleta, a Carol. Meu Deus do céu, eu vou botar minha cara. Se minha esposa ver isso, estou morto. A Flávia, estou morto. Eu já estou aqui no relacionamento intencional para os dois, entendeu? Eu estou aqui praticando aquilo que eu estou estudando para você. Então, eu não conheço esse casal. Qual o nome da filha de vocês? Eduardo. Qual o nome da minha filha? Qual delas? Eles não sabem. Por quê? Porque não tem um relacionamento ainda intencional, dado, de sentar à mesa, de botar no coração, de se explicar, de ouvi-lo, as dificuldades, as queixas. Nós precisamos, querido, dar a essa mesa intencionalidade. Não pode ser o slogan da igreja. Qual é o slogan da igreja? Eu não ouvi. Sua família que não se conhece, como é que vão caminhar de volta? Alguns podem errar o caminho, alguns podem ir por caminhos que não sejam bons. Quem vai dar aquela puxada de mão? Quem vai dar aquela puxada?
são os amigos intencionais. Então, nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos saber lembrar que somos filhos. Nós precisamos, queridos, assim também Deus precisa que nós tenhamos relacionamentos pessoais com quem? Com os pais. Precisamos de mais relacionamentos pessoais com os pais. Nós precisamos de mais relacionamentos pessoais com os filhos. Nós precisamos de mais relacionamentos pessoais com os amigos. Nós precisamos de mais relacionamentos pessoais com os novos membros que nós não conhecemos. Nós precisamos, queridos. Nós precisamos do que outros têm. Deus, aleluia. Precisamos ser a família de volta ao jardim. Obrigado, tá? Me perdoe, tá? Coração batendo. Obrigado, tá? Deixa eu ver se se combina antes, não dá pra você. Você vai aqui. Ela vem entregar que eu falo, seu esposo vai subir assim. E eu avisa, não. Tem que ser na hora, senão para que você possa entender, nós precisamos cultivar o coração na mesa. Precisamos conhecer mais do Pai. Aleluia. Glória a Deus. E permitir que Ele tenha acesso ao seu coração. Jesus. Precisamos conhecer mais os pais biológicos, os responsáveis legais, os filhos, os amigos, os novos irmãos da igreja, e permitir que eles tenham acesso ao nosso coração. Talvez o coração esteja doendo, sem força de falar com alguém, mas tem alguém que está percebido, antenado, olhando, no olhar percebendo, ele vai perceber, e você vai abrir o seu coração. Você não vai nem se expor, porque aquele coração que vai te ouvir, vai clamar junto com você ao Pai. Não vai. Guarde isso no seu coração. Diz o pastor Fabiano: ninguém adolece na sombra do isolamento de Deus. Ninguém. Sempre para o coração. Infelizmente, muitas pessoas não falam. Confiante. Muitas pessoas não falam como crente, como crente. Muitas pessoas não falam como sobrinho, como sobrinhas. Muitas pessoas não falam como maridos, como esposos. Muitas pessoas não falam como sogro, como sogra. Muitas pessoas não falam como pais. Muitas pessoas não falam como tio, como tias. Muitas pessoas não falam como cunhado, como cunhadas. Muitas pessoas não falam como avós. E muitas pessoas não falam como cidadãos. Porque não desenvolveram a capacidade de interagir e abrir o seu coração sem reservas. Nós precisamos abrir o coração sem reserva. Talvez tenha o seu caso. Ainda há tempo, nesse dia, nessa hora, ainda há um caminho para desenvolver, querido, relacionamento intencional. E você ganha. E todos que estão à sua volta também ganham. Olha o que Jesus fez com os 12. Todos que olharam seu Deus profundo, ele caminhou com eles. Ele falou ao seu filho e seu discípulo. Ele ministrou ao coração de cada um deles. Lembra-se, ele repetia: quem tem ouvidos, ouçam. Ele era o maior influência dos seus liderados. A voz de Deus, ela fala de maneiras. Ela fala através da palavra. Ela fala através dos pensamentos. Ela fala através das circunstâncias. Ela fala pelas pessoas. Ele fala de
desculpa, inusitados. Lembra do ventre de Balaão? Ele falou através do ventre. Lembra da sarça ardente que não se consumia? Ele falou com Moisés. Lembra aquele escrito de Deus na parede para trazer juízo para o rei Deus Tatara. Lembra que no galo cantando 3 vezes para que Pedro pudesse entender o que Deus falou com ele através de Jesus. Lembra do vento suave falando com Elias da maneira tranquila e calma, não foi trovão, não foi terremoto. Lembra das estrelas guiando Pedro, os reis ao encontro do mestre, do Senhor dos chifres. Lembra do peixe grande levando Jonas o destino da missão que Deus colocou em suas mãos. Lembra, querido, do Pentecoste, das mídias repartidas. Lembra da mão de Gideão. Gideão pediu sinais através da mão molhada e seca. E Deus respondeu. A Bíblia mostra que os simples importantes, Deus, ele é soberano, tem todo poder para usar qualquer um poder que ele queira falar. Se é a pedra, se é o peixe, ele vai falar, ele vai fazer. Ele vai usar a natureza, ele vai usar o sonho, ele vai usar a pessoa, ele vai usar circunstâncias, vai usar animais, sinais, silêncio. Até conhecimentos improváveis. Ele vai falar da maneira que ele quer. Devemos agir de acordo com a palavra de Deus. Independente do tamanho do desafio, ele precisa fazer de acordo com a palavra. O teu coração está temeroso com algo que Deus disse para sobre a sua vida? Não temas. Não temas. Não temas. Diz que vai fazer através de você. Eu te digo nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, não temas. Ele depois destruiu o altar, fome a Baal, enfrentar o fogo do seu povo, de cumprir aquilo que Deus estava mandando, ainda se sentia inseguro. Os seus inimigos são inúmeros. E Deus colocou em geral somente ele cumpra aquilo que eu digo para fazer. Coração temeroso, defender, é o seguinte: vai apoiar com você, vai no acampamento de direito, vai você ouvir o que está acontecendo. Deus colocou os sonhos, os verdadeiros. Capítulo 7, versos 13 a 14. O povo se separa no lado de todo o acampamento. E o nome do israelita a quem Deus entregou, israelita, é espada de Gideão, filho de Joás, é espada de Gideão. Deus entregou todo o nosso povo em mão desse israelita. Presta atenção. Assim como Deus foi paciente com Gideão, Deus está sendo paciente com você. Olha só, não vale ser fora. Não, agora eu quero lá você, ou vale olhar para fora. Ele foi paciente com ele. Você viu nas suas emoções, você anterior, Deus também está sendo paciente com você.
Deus está sendo presente com você. Deus hoje para fortalecer o coração de José. Ele é o Senhor dos exércitos. Nunca perdeu uma guerra. Ele nunca repetiu batalha. Nunca repetiu estratégias. Deus é o Senhor dos exércitos. Dependendo da sua versão, ele vai de 235 vezes ou 285 vezes, está escrito lá, Senhor dos exércitos, bom Deus dos exércitos. Está descrito em sua palavra que ele é o Senhor dos exércitos. Ele guerreia pelo seu povo, é ele que vai à frente. Ele não é um general que fica sentado na sacada do prédio, olhando para a esquerda e para a direita. Ele faz batalha. Se Davi, querido, ele estivesse com as mãos lutando, ele não teria trago a justiça de Deus para a sua casa. Aquilo que ele fez com tudo, Deus falou que ia fazer ao luz do dia. Todo Israel ia saber. Se ele estivesse lutando com a espada na mão, o escudo na outra, na frente de batalha, sangrando por Israel, ele não faria o que fez. Mas esse Deus a quem nós servimos, ele não descansa. Ele está à frente. Ele vai à frente. O domínio está em suas mãos. Ainda que o nosso mundo pareça estar no caos, no colapso, tudo está no controle de Deus. O que isso significa? Eu quero dizer isso. Preste atenção. Você faz parte do exército de Deus. Você faz parte do exército de Deus. Você citou ele, você creu nele, que ele é o Filho de Deus, ele ressuscitou. Você faz parte do exército de Deus. Eu estou perdendo do ponto de vista espiritual. Você perdendo do ponto de vista espiritual. Precisamos conhecer a palavra de Deus e entender e praticá-la. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, entender e praticá-la. Preste atenção, querido, antes da gente encerrar. Avaliar o santo que me sonde e me mostra de errado em mim. Salmo 109, 123 e 24. Identificar a escrituração deve representar as batalhas ao Senhor dos exércitos. Tiago 5, 16. Ajustar também a armadura espiritual. Efésios 6, 10 ao 18. O cinto da verdade, a couraça da justiça, a sandália de coração do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está em período de jejum e quanto necessário fazer votos espirituais. Mateus 17, 21. Ungir minha casa e aqueles que estão sob a minha influência. O Tiago 5, 14. Fez orações aos meus intercessores e cobertura espiritual à liderança. Efésios 6, 19. Declarar a palavra em alta voz. Declarar a palavra em alta voz. Efésios 4, 29. Não precisa lembrar, mudar a mãe, vai colocar no grupo. Adorar em canções de louvores, Atos 16, 23 ao 25. Intensificar as minhas declarações de gratidão. Salmo 100. Me lembrar-me das intervenções do céu na minha história. Salmo 139. Gideão, ele ouviu a voz de Deus. Ele foi convencido pelo Senhor verdadeiramente que Deus estava com ele e que ele poderia vencer os inimigos, que ele era aprovado do Senhor de fazer aquilo que Deus colocou em suas mãos. O que Deus tem colocado em suas mãos, meus irmãos. Eu quero encerrar aqui. O que Deus tem colocado em suas mãos. O que Deus tem gritado no seu coração.
Como eu posso ouvir a voz de Deus? Feche os olhos. Ouça isso. Não abre os seus olhos. Na hora que ele está do seu lado, não você esteja com a sua esposa, com o seu esposo, mas nesse momento é você, o Senhor. Ele quer que você conheça. De todas as vacilas já passei. É bem difícil, Senhor, bastante ter que ouvir. Faz tudo só. Eu venho tentado lembrar basta ver. Nós temos os podemos palavras na mente, não, quase para, não sei se a gente
Isso é o que eu vi lá na vez. Isso é inclinação. Agora pega a palavra que meditava essa noite. Eu sou bom Deus. Em conversão. Eu que hoje tenho você alguns minutos e a frente de você. Essa oportunidade que são pelo amor de Deus. Você precisa se reconciliar com o Senhor. Eu quero falar com você. A reconstrução de hoje. Ele é para agora. Não é para amanhã. Deus não é para reconciliar hoje. Vem em frente aos canais. Aleluia. Obrigado. As pessoas queridas. Elas têm vergonha. Do homem que está à direita. Do homem que está à esquerda. Não tem vergonha do homem que está à frente. Não tem vergonha do homem que está atrás. Mas a vergonha, óbvio, querido, não é do homem que está à frente, não é do homem que está atrás. Espírito Deus, Todo Poderoso, é a seleção, não é quem está à sua frente, não é a conciliação, não é quem está atrás de você, não é conciliação hoje, não é com o Senhor. Eu quero agradecer, simplesmente, se reconciliar com o Senhor. Se eu tenho que entregar sua vida a Cristo, de frente, se vai agradecer. Ele não sabe. Está do céu. Está do céu. Eu tenho algo diferente. Agora uma dica diferente. Você conhece a igreja?